Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou Emília Kaki, sou dentista clínico há mais de 29 anos, sou professor de prótese fixa no ensino superior há mais de 25 anos. Eu sou especialista em prótese dentária, mestre em materiais dentários e doutor em biomateriais. Estou aqui para te ajudar a fazer coroas posteriores estéticas com excelência. E na live de hoje, eu vou ensinar vocês eu vou dar dicas para cimentação adesiva em dentes posteriores. Você tem dúvidas em qual material utilizar, qual tipo de cimento, qual material restaurador é indicado, o melhor cimento, qual técnica que você vai usar de cimentação, você vai fazer adesão, ataque em esmalte, em dentina, tudo isso a gente vai falar um pouquinho. Tá? Então, se vocês tiverem dúvida quanto à cimentação adesiva, pode perguntar aqui, que na medida do possível eu vou responder. Ok? Muito bem. Primeiro eu vou falar da importância da cimentação. A cimentação, ela é um passo importantíssimo, né, no sucesso da prótese fixa. Não adianta nada você ter um bom planejamento da coroa ou da restauração estética posterior, você fazer um excelente preparo, um excelente preenchimento, lucro de preenchimento com resina composta, com melhor adesão, melhor resina, melhor adesivo, fazer um excelente preparo cavitário, você fazer uma ótima moldagem, um provisório super bem adaptado, chegar do laboratório, você vai mandar um laboratório top e chegar uma ótima peça em cerâmica, resina, algum material estético, e você falhar na cimentação, seja por não escolher o material ideal, um cimento ideal, seja por não saber tirar o máximo daquele material, seja a técnica de cimentação que pode estar falha, a técnica de adesão para auxiliar na cimentação adesiva. Então, um dos passos, não vou falar que é o mais importante, claro que não, mas seria a tampa, seria a cereja do bolo do sucesso de uma prótese fixa. Então, é um passo importantíssimo. Estou vendo aí que o pessoal está entrando. Depois vocês me falem, por favor. Estou vendo aqui que tem alguns alunos, pelas vezes pelo nome que está no Instagram, não é um nome que eu conheço, mas já vi alguns alunos entrando, alguns colegas aí. Juliana, prazer, que honra estar aqui. Então, vocês me falem aí, por favor, se foram meus alunos, se não tiver a honra de ser professor de vocês, se vocês são de Belo Horizonte ou são de fora. Às vezes tem gente que não é dentista aqui, não sei se vai entender muito, mas espero que agrade a minha conversa. Então, estou aqui numa conversa com vocês que, se tiver alguma dúvida e eu souber responder, estarei aqui para responder. Muito bem. Então, cimento. Estou falando de cimentação adesiva, eu vou falar de cimentos adesivos. Quais são os cimentos adesivos que estão disponíveis na odontologia? Professor, eu gosto de cimentar com cimento no nome de vidro, porque ele tem uma certa adesividade à dentina, ele libera flúor, é biocompatível. Só que a adesão que o cimento de ionômero de vidro oferece não é tão eficaz assim. Tá? O ideal é que numa cimentação adesiva, o substrato, seja dentina ou idealmente seja esmalte, adesivo, cimento e material de restauração formem um corpo único. Essa é a ideia de uma cimentação adesiva. Que todo o conjunto, dente e restauração, por meio de um cimento, forme um corpo único, coeso. Aí sim você vai ter um ganho na propriedade mecânica do conjunto. Que às vezes a peça em si,
Você vai cimentar uma cerâmica que está fininha ou uma resina composta que está fininha. Se ela não estiver bem aderida, né, a adesão não ser eficiente, você está comprometendo a resistência desse material restaurador. Então, o ideal é que forme um corpo único. E para formar um corpo único, você tem que conhecer o substrato. Lógico, você conhece muito bem dentina e esmalte. Você tem que conhecer o material restaurador. Cerâmica, estou falando de material restaurador estético, não estou falando de metal. Cerâmica, resina composta. Você tem que saber qual material você está cimentando, qual tratamento de superfície você vai colocar e qual adesivo ou cimentos você vai utilizar. Estou falando de materiais também de restauração, materiais restauradores que aceitem adesão. Ah, professor, e a zircônia? É um material adesivo, é um material restaurador, indireto. Mas a zircônia não aceita adesão. Você pode fazer um tratamento de superfície interna da zircônia, que se chama de silicatização, né, que é algo que praticamente ninguém faz, mas para você aumentar um pouquinho ou ter o mínimo de adesão da superfície da zircônia com o cimento que você vai usar. Então a zircônia a gente não considera uma cimentação adesiva. A gente tem que usar sim, é indicado usar cimentos resinosos, mas que o preparo cavetário, quando você vai utilizar a zircônia como material restaurador, tem que ter retenção mecânica, tal qual o metal. O metal também não tem adesão, você tem que ter retenção mecânica no preparo para poder ter longevidade para essa peça não soltar. Então a gente vai falar basicamente de materiais que aceitem uma adesão, resina composta e cerâmica. Então olha só, cimentação adesiva para esses dois materiais. Então você tem uma gama de materiais ou de cimentos resinosos para poder fazer esse tipo de adesão. Eles são classificados, né? Como são vários tipos de cimento, eles têm uma classificação que é quase que a única que é utilizada. É quanto ao seu modo de polimerização. Então nós temos basicamente 3 tipos de cimento de acordo com a sua forma de polimerização, né? Porque o cimento resinoso é um monômero que vai se transformar em polímero. Então, essa reação de polimerização vai ocorrer de 3 maneiras, basicamente. Ele pode ser um cimento autopolimerizável, em que você tem uma pasta base, uma pasta catalisadora, eles vão reagir entre si, promover uma reação química, e essa reação química vai gerar uma energia que vai ativar os iniciadores, né? Vão ser os iniciadores que vão ativar ou desencadear a reação de polimerização. Então, um cimento autopolimerizável não precisa de luz. Ótimo. Então, ele é indicado para as situações onde a luz não chega, né? Então, às vezes, uma restauração muito grossa, né? Às vezes, uma cimentação de um pino de fibra de vidro pode ser indicado também. As indicações não é muito utilizado esse tipo de cimento, até porque no mercado nacional só existe um cimento autopolimerizável, que é o Variolink N da Ivoclar. Só esse que é disponível e um preço até um pouco caro. Então não está sendo muito utilizado, mas ele tem sua indicação. Às vezes você quer, talvez, uma restauração metálica que tem pouca retenção mecânica, em que você quer aumentar um pouquinho a retenção, né? Que às vezes o cimento fosfato de zinco não consegue segurar, às vezes o cimento no de vidro não consegue segurar. Você vai tentar melhorar um pouquinho, nem que seja 5, 10% da adesão, mesmo com metal, que a adesão ao metal é fraca. Você pode tentar usar um cimento resinoso, e nesse caso, como a luz não vai passar pelo metal, vai ter que ser um cimento autopolimerizado. Okay? Então, a indicação é restrita, o uso é restrito e, além disso, só tem um cimento, uma marca comercial de cimento autopolimerizável no mercado nacional. Você tem também, esse é o primeiro tipo, tem o segundo tipo de cimento quanto à forma de polimerização, que é o cimento fotopolimerizável. Eu vou falar basicamente 3 tipos de cimentos, né? O segundo é o fotopolimerizável. É o cimento que precisa da luz para poder desencadear a reação de polimerização. Precisa de luz. Então a luz tem que chegar. Então, 2 condições para que a luz atravesse o material restaurador e chegue nesse cimento que precisa da luz para ser polimerizado.
Ele precisa de um ótimo fotopolimerizador, né? Não pode ser um polimerizador mais ou menos, esse vocês compram aí, que alguém, sei lá, compra por 30, 40 dólares no eBay, né? Não dá. Tem que ser um fotopolimerizador excelente para poder atravessar o material restaurador e atingir o cimento e promover a polimerização. Tá? Esse é uma condição para você utilizar o cimento fotopolimerizado. É um fotopolimerizador top e o segunda condição é ter uma espessura razoável, né, do material restaurador. Então, estudos falam que no máximo 2 milímetros, no máximo 2,5. Tá? Então, está nessa faixa de 2 milímetros de material restaurador. Também vai depender da cor, da opacidade da cerâmica, da opacidade da resina composta. Então, se você utilizar uma cerâmica de alta translucidez, tipo HT, a luz vai conseguir penetrar mais. Às vezes, uma espessura um pouquinho maior, você consegue uma polimerização adequada do cimento fotopolimerizável. Mas se você utiliza uma pastilha de cerâmica, né, bem opaca, tipo LT, então às vezes, dependendo do seu fotopolimerizador, a luz que vai atravessar esses milímetros, né, 1, 2 milímetros da cerâmica ou da resina composta, pode não ser o suficiente para poder atingir um grau de conversão, né, transformação de monômeros em polímeros, de uma maneira satisfatória, para poder não gerar problemas, para não soltar, às vezes não soltar faceta, coroa e não causar sensibilidade pós-operatória. Então, para você utilizar um cimento fotopolimerizado, que é o mais indicado para lentes de contato, facetas em cerâmica, é indicado a gente usar esse tipo de cimento, você tem que ter um fotopolimerizador top e uma espessura adequada, né, da restauração, né, no caso aqui da cerâmica. Então, são indicações bem precisas. Há professores, há autores que utilizam ele também para a região posterior, né, para cimentar inlay, onlay, né, tabletop. Então, dependendo da espessura desse tipo de restauração, é possível sim utilizar cimento fotopolimerizável, sem problema nenhum. Okay? Mas na prática comum, o mais utilizado mesmo é durante nas lentes de contato ou facetas de cerâmica. É o uso mais comum desse tipo de cimento fotopolimerizado. Um terceiro tipo de cimento, uma terceira classificação de cimento quanto à sua forma de polimerização é o cimento dual, em que ele pode ser tanto fotopolimerizável quanto autopolimerizável. Ele tem os dois. Ele tem os receptores de luz, os fotoiniciadores, e tem a pasta base catalisadora que reage entre si, formando a energia necessária para poder desencadear o processo de polimerização do monômero, transformando em polímero, que é um endurecimento, né, do cimento resinoso. Então, o cimento dual é um cimento versátil. Talvez o que está sendo mais utilizado aí no mercado odontológico. Então, esse tipo de cimento é o cimento mais utilizado hoje em dia. Antes de continuar a conversa sobre esse cimento dual, eu vou ter no final dessa live uma dica bônus, dá 3 classificações, né, de cimento resinoso. Mas no final eu vou falar uma dica bônus do tipo de cimento que eu estou mais utilizando hoje em dia. Tá? O tipo de cimentação, da técnica de cimentação que eu estou mais utilizando hoje em dia, que é o que eu estou mais gostando. Ok? No finalzinho. Bom, então, no cimento dual, tem 2 formas de polimerizar: luz e alto. Ele é muito utilizado para cimentar restaurações posteriores, onde nós temos espessura de cerâmica ou resina maiores, tipo caixa proximal, né? Uma caixa proximal profunda, mesial e distal. Você tem uma grande espessura de cerâmica ou de resina composta, em que a luz que você coloca lá em cima tem que atravessar o material todo e polimerizar lá embaixo. Então pode ser que às vezes, né, devido à alta espessura desse material restaurador e talvez da ineficiência do fotopolimerizador, a luz não consiga chegar, ou consegue chegar muito pouco lá na parede gengival, lá embaixo da caixa proximal. Aí entra em ação o processo autopolimerizado dessa resina, e que ele vai polimerizar satisfatoriamente
a região onde a luz não chega. Mas o ideal desse cimento dual, mesmo sendo dual, é que a luz chegue sim lá na região mais profunda, né? Por exemplo, da caixa proximal, onde é mais difícil da luz chegar. Por isso que você, mesmo sendo dual, tem que tentar polarizar ao máximo aquela região. Pensar que lá embaixo na parede gengival é uma área difícil chegar à luz, então você tem que concentrar mais tempo, né? Se você tiver um polarizador que não é tão bom assim, tem que compensar com o tempo, fique mais tempo, né? Mas tenha muito cuidado para não esquentar muito o dente, né? Às vezes você vai revezar locais, né, de aplicação da luz para não ficar esquentando muito a região, porque a luz esquenta, né? Quanto mais potente for o seu fotopolarizador, mais ele vai aquecer. Tem que tomar cuidado com isso. Então você pode, numa região proximal, fazer a aplicação da luz, né, fotopolarizador, por oclusal, depois vai por proximal de um lado, vai por proximal por vestibular, proximal por lingual, aumenta o tempo de aplicação para poder você conseguir uma fotoativação do cimento resinoso lá embaixo na parede gengival, que talvez seja a região mais crítica no dente posterior. Sim? Seja uma coroa, seja numa MOD, Inley, Onley, lá na parede gengival é o mais crítico. Então tem que pensar que lá é a parte que você precisa mais dar luz, né? Aplicar luz, mesmo sendo cimento dual. Então, repetindo, a polarização, mesmo sendo um cimento dual, o ideal é que você a luz chegue no cimento para ter uma polarização satisfatória, certo? Só dependendo da marca comercial do cimento, só a polarização alto às vezes não é suficiente para ter uma polarização satisfatória. Isso pode gerar mais capacidade, né, maior chance de infiltração, às vezes soltar, aquela região não fica bem cimentada, pode dar infiltração, pode manchar, né, vai ser uma região que seria o calcanhar de Aquiles da sua restauração. Tá? Muitas vezes pela falta de polarização do cimento naquela região, porque o seu fóton às vezes não consegue fazer com que a luz chegue lá, ou o cimento resinoso que você utilizar não é suficiente, né? A polarização dele alta não é suficiente para poder ter um grau de conversão dos monômeros em polímeros satisfatoriamente. Tá? Então tem que observar essas coisas. E dentro dos cimentos duais, existe também os cimentos autoadesivos ou autocondicionantes, né? Que são os cimentos que são muito práticos. Né? Por exemplo, para você usar um cimento dual, convencional, que não é autoadesivo, você tem que fazer um ataque ácido com ácido fosfórico no esmalte, na dentina, passar um adesivo, né, fazer um processo de adesivo, né, seja qual tipo de adesivo você for usar, em dentina e esmalte. Tá? E usar o cimento dual, convencional. Quando você usa o cimento autocondicionante, você precisa fazer ataque ácido só em esmalte. Porque na dentina, como o próprio nome do cimento diz, ele é autocondicionante. Ele faz um ataque ácido, né, na dentina e faz adesão ao mesmo tempo. Né? Então o cimento é capaz de fazer isso tudo. Torna-se muito prático a cimentação de uma restauração quando você usa esse tipo de cimento. E as chances de sensibilidade pós-operatória diminuem bastante, porque você não está fazendo um ataque ácido em dentina. Não está removendo o Smearley, o tampão de Smearley nos tubos dentinários. Então a chance, você está deixando lá quando você não faz ataque ácido em dentina. Então, um dos motivos de você ter uma diminuição da sensibilidade pós-operatória. Então, se você tem problemas de sensibilidade pós-operatória, se você utilizar um cimento autoadesivo ou autocondicionante, pode ser que a sua taxa de sensibilidade pós-operatória possa diminuir. Certo? Então, é um cimento que é muito prático para utilizar. Eu gosto muito de utilizar. Apesar do valor dele ser um pouco maior, né, é um cimento muito prático de utilizar. Né? Pelo simples fato de não precisar fazer o ataque ácido dentina. E aí você precisa, mais uma vez, só fazer ataque ácido em esmalte, um ataque ácido seletivo em esmalte, e depois deixar o cimento
autocondicionante trabalhar na dentina. É muito legal, muito prático isso. Então, alguns exemplos de marca comercial desse cimento, que é muito prático, do autocondicionante. Você pode ter lá o da 3M U200, um Relax Ultimate também, autoadesivo. Você tem o 7PP, que tem um ótimo custo-benefício, né, da SDI. Você tem o Max 100 Elite da Kerr, que eu estou gostando demais, né, desse cimento, né, que tem um ótimo custo-benefício também. Eu acho que a adesão dele é muito bom. E deixa eu só responder a pergunta aqui do Cássio, lá de Conceição do Mato Dentro. Obrigado, você estava aí quarta, tá hoje. Muito obrigado, Cássio. Se eu faço a técnica de selamento dentinário imediato? Sim, com certeza. Sempre, todas as extrações. Você sabe o que é SDI? Selamento dentinário imediato. Sempre que você faz um preparo cavitário, né, para extração direta, vai ter lá dentina exposta. Então a dentina exposta, ela é sensível. E a melhor hora de você fazer uma adesão mais eficaz é a hora da dentina recém-cortada, fresca. Então sempre, quando eu faço um preparo cavitário, dente posterior, dente vital, eu faço sim selamento dentinário imediato. Que o material ideal para isso é o Clearfield SE Bond, o padrão ouro. Aí você faz o cancelamento da dentina, a adesão, pode pôr uma camadinha de resina flow de alta carga e ótimo. Daí você vai para frente. Tá? Obrigado pela pergunta, Cássio. Então, o cimento, esses três exemplos que eu dei, o SDI, 7PP, Relax Ultimate, ou também o U200 e o Max Elite são alguns dos cimentos indicados, cimentos autoadesivos, autocondicionantes indicados para fazer a cimentação de resina posterior, de cerâmica posterior. Tá? São excelentes materiais, eu gosto muito deles. Ok, Cássio? Então, eu gosto muito desses cimentos. E para poder finalizar aqui a live, que é sobre cimentação adesiva e dente posterior, eu ia falar que é uma dica bônus que eu ia falar com vocês. O que eu mais estou utilizando, o que eu mais estou gostando de utilizar, qual material que eu estou gostando de utilizar para cimentar restaurações posteriores? Quase que todos eu estou fazendo agora com esse tipo de material. Cimento para cimentar restaurações posteriores. Eu uso, sabe o que? Muita gente já deve conhecer. Resina composta. Resina termoaquecida. Então, a resina composta, dependendo da marca comercial, não são todos. Mas todos acontecem, mas uns são melhores que outros, né? Porque às vezes você aquece, né? Sempre que você aquece uma resina até o limite de 68 graus por aí, você consegue aquecer a resina sem prejudicar as propriedades da resina composta. Resina composta mesmo, essa de tubo, né? Tipo Forma, Harmonize. Essa resina composta você aquece, tem dispositivos próprios para isso, para aquecer o material, que você aquece previamente a cimentação, deixa aquecer, chega a temperatura de 68 graus mais ou menos. Eu aqueço a espátula também, porque quando você tira essa resina composta do aquecedor, a temperatura cai rapidamente. Então, tudo que pode aquecer, eu aqueço. Tem gente que aquece até a restauração. Então, esse tipo de resina composta, comum, normal, mesmo de tubo, ela, ao aquecer, fica amolecida. Tem determinados tipos de resina composta, marcas, que elas ficam, sabe, igual margarina. Você pega a margarina da geladeira assim, ó, e ela fica molinha. Excelente para cimentar. Qual seria a vantagem de você usar uma resina composta para cimentação? É mais resistente. O que é o cimento resinoso? O cimento resinoso, é uma resina composta amolecida. Então, tira um pouco do bis-GMA da resina composta, que ela é mais dura, remove-se um pouco da bis-GMA e coloca o TEG-DMA, né? A maioria das vezes, que é uma molécula menor, mais fluida. E com isso ele perde propriedade mecânica. Então ele fica menos resistente, mais
susceptível a manchamento, né? Suas propriedades mecânicas diminuem. Então aí é uma vantagem da resina composta aquecida. Outra vantagem que eu vejo da resina composta aquecida é a facilidade de remoção. Você coloca ela na peça, pressiona e ela extravasa o excesso, assim como no cimento, só que no cimento ela escorre, porque ela é um cimento fluido. Na resina composta não, ela extravasa e fica. Então você vai com um cimento fininho, uma sonda, talvez sonda clínica, e remove excesso tranquilamente. É um excelente tipo de material. A Carla perguntou onde você aquece. Então existem dispositivos especiais para isso, feitos só para isso, né? A Biotron é a única nacional que produz esse dispositivo para aquecimento da Biotron. Olha na internet, custa uns R$500. Existem os importados, são bem mais caros. E existe também os importados que eu comprei um da AliExpress. Acho que está até aqui, ó. Isso, eu comprei esse da AliExpress aqui, ó. 300 e poucos reais. Eu comprei para testar e gostei, está funcionando. Você regula a temperatura aqui, acho muito legal esse tipo de aquecimento. Então, e além disso, ele é muito mais barato, né? Dependendo da resina. Lógico, se você for uma Stellite Omega, é bem mais caro. Mas eu eu fui testando vários tipos de resina aquecida, vi na literatura e testei vários. E o cimento que eu mais gostei, porque ele fica mais fluido, é o Tetric Eniceran, por enquanto que eu estou observando. Tetric Eniceran, se você aquecer, ele fica igual a manteiga, fica molinho. Só que você tem que ser rápido, né? Porque, como eu disse, ele esfria rapidamente. Então, você tem que tirar desse aparelhinho, abre, já esquenta a espátula, coloco lá e já tem que estar tudo prontinho. Já pressiono. Você tem que colocar mais força, porque aí, mesmo ele molinho, ele tem que extravasar. Eu não sei se alguém já usou o NX3 da Kerr, um cimento dual. Ela é tipo, o cimento NX3 da Kerr é um pouco mais grosso mesmo. Fica tipo aquilo. É muito legal. Professor, qual técnica você usa para fazer cimentação, Cássio? Aí, Cássio. Qual técnica você usa para fazer cimentação com resina aquecida? Como se fosse uma resina composta, porque ele é uma resina composta. Então, aí tem uma desvantagem que eu vejo, né? Aí você tem que fazer ataque ácido em esmalte, ataque ácido em dentina, adesivo, como se fosse fazer uma resina composta normal. O tratamento da cerâmica ou da resina composta é o mesmo, não muda nada. Só muda o cimento, que é a resina composta aquecida. Aí você tem que fazer o tratamento do dente como se fosse um cimento dual, convencional, sem ser autoadesivo. Ataque ácido total edge. Eu tenho gostado bastante. Tá? E, como eu disse, é bem mais em conta, né? Um tubinho da Tetric, sei lá, 100 e poucos reais, 120, 130. Tem várias cores, né? Eu usei até uma vez um cimento bleach da Tetric, eu ganhei uns Tetric, aí eu comecei a utilizar, testar, e testei até em faceta anterior. Gostei bastante, tá? Gostei bastante de usar mesmo em dente anterior. Então fica a dica para vocês, a dica de nada, Cássio. É a dica final, mas pode usar o seu cimento resinoso tranquilamente. Ele é indicado para isso, para poder fazer as cimentações normalmente. Antes de começar a usar a resina composta, eu tinha até um certo preconceito com a resina aquecida. Aí eu pensava assim, bom, o cimento resinoso é um material desenvolvido para cimentação. E a resina composta é um material desenvolvido para restauração. São coisas diferentes. Aí eu usei uma vez, vi uns cursos, vi o pessoal utilizando. E o pessoal utilizou há muito tempo essa técnica, né? Mas eu fui estudando melhor, vendo gente boa fazendo, aí testei e gostei. Então, é tão bom quanto... aí pesquisei em literatura, revisão sistemática, revisão de literatura, falando que a eficiência quanto à cimentação é a mesma, se usar cimento resinoso e resina aquecida. Você só tem que tomar cuidado, porque, querendo ou não, o cimento resinoso é fluido e a resina composta, mesmo aquecida, ela é mais grossa, né, mais viscosa. Então você tem que aplicar mais força
A técnica tem que ser mais refinada. Mas é um excelente material, sem dúvida. Estou gostando bastante. Ok, pessoal? Então, a live de hoje, eu estou fazendo lives curtas de 30 minutos, só para dar uma ilustrada. Hoje é dia de happy hour, né? Não sei quem está em happy hour. Quem está em happy hour certamente não está aqui comigo, né? O pessoal que está aí já trabalhou, já ganhou uma semana, está em casa descansando, ou está indo para casa, ou está no trânsito, né? Já vi uns alunos ontem, hoje mesmo, hoje eu dei aula o dia inteiro, os alunos falando, eu te ouvi no trânsito, voltando para casa. Então, quem estiver aí voltando para casa, vai com Deus, né? Trabalhou bastante, igual eu trabalhei muito hoje também, hoje eu dei aula o dia inteiro, como eu disse. Tive o prazer de ver meus alunos, eu dei aula lá no curso, nosso curso junto com o Guilherme Sena, de aperfeiçoamento em prótese fixa e estética nas ciências médicas. É sempre bom dar aula, eu gosto muito. Então, vou me despedindo aqui. A Águida está trabalhando até agora. Eu trabalhei até agora, até as 5h30, até 6 horas eu trabalhei dando aula. Mas, então, Rodrigo, que bom te ver. Parece aqui, mas vem visitar a gente. Larga um pouquinho a PUC, vem só visitar a gente aqui. Beleza? Nas ciências médicas. E é isso. Então, eu vou me despedindo de vocês. Espero ter ajudado, né? Ter valido a pena vocês ficarem comigo esse tempinho. Qualquer dúvida, estou às ordens. Vocês estão aí no meu perfil, manda um direct para mim. Cássio, muito obrigado pelas perguntas. Obrigado por ser meu fiel me assistindo aí. Aí o Gleice, muito obrigado. A Luiz, obrigado aí pela ajuda que você teve aí. E vou me despedir de vocês, um excelente final de semana para vocês, tudo de bom, descanse bastante para começar a segunda-feira com corda toda, produzir bastante, fazer muita odontologia de qualidade. Esse é o objetivo nosso aqui. O objetivo meu aqui é que vocês elevem o nível da odontologia para fazer odontologia de qualidade, para que a odontologia como um todo fique bem qualificada, bem falada, um conceito alto, para que todos procurem o dentista sem ter medo, né, da odontologia. Todo mundo tem medo de dentista, né, mas sabendo que vai ter um tratamento de qualidade, as pessoas vão ter menos medo de ir ao dentista, ok? Muito obrigado, Elizabeth, Lucas, Lucão, você tá aí, né? Muito bem, Lene, abração para vocês, excelente fim de semana, tudo de bom e até a próxima, tá? Até a próxima live, nós vamos anunciar aí nas redes sociais, vocês vão me ver aí anunciando as lives, tá bom? Então, tudo de bom. Fique com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau.